Vai dar certo. Seja bem-vinda, Ana Laura. Obrigada, oi, oi. Ela é a nossa convidada, ela vai se apresentar. Ela é psicóloga e aí, ó, no final da live a gente vai falar de onde que o mistério de como que a gente se conheceu. O que que a Ana Laura já foi ou é para mim, né? Será que ela é minha amiga de muitos tempos? Como que a gente se conheceu? Eu vou falar para vocês, revelar no final da live como que eu conheci a Ana Laura. Pode se apresentar, Ana Laura. Oi, gente, boa noite. Se alguém não estiver me ouvindo bem, me avisa. É um prazer estar aqui hoje, né, conversando um tema tão importante. Então, assim, não tem como a gente não falar de confiança, né? Até a gente vai falar da autoconfiança aqui, o quanto ela é importante para a gente se relacionar com nós mesmos e com o mundo, né? Eu quero me apresentar. Eu fui estudante na PUC, né? Me formei pela PUC na graduação, fiz psicologia. Também fiz especialização em terapia de casal e família. E hoje eu tô aqui para falar sobre isso, né? A gente também vai falar sobre relacionamento a dois e relacionamentos mesmo conjugais e também não, né? Outros tipos de relacionamentos. É isso. Ó, vi que entrou a Vitória. O seu tá mudo. Mai, eu acho que caiu o seu som. Tenta sem o fone, não sei se. Rosângela, Thaís, Marli. Tony. Aí, melhorou. Isadora, tô falando oi pra quem tá aqui. Tá bom. Se Leone. vocês forem entrando, conta aí pra gente se você já perdeu a confiança em alguém, vocês que estão online, dá um joinha se sim, se já perdeu a confiança num amigo, num familiar, em algum momento aí da sua vida, já deixou de confiar em alguém. Vão interagindo aí com a gente e apertando o coração, tá, gente? Para poder chegar para mais pessoas, elas puderem também ouvir esse tema que é tão bom. Uhum. Se apresenta também, Então, Mai, Ana. né? Você é estudante, fala um pouquinho de Ah, você, é? pra quem não Sim, conhece, pois né? é verdade. Eu fico aqui achando que todo mundo já me conhece, mas tem as pessoas também que seguem a Ana Laura. E eu sou estudante de psicologia. E esse Instagram, o pesquisas, tá funcionando? O meu áudio? Tá funcionando. Tá? Uhum. Sim, Olá, tá. Rayane, seja bem-vinda. Então, eu sou estudante de psicologia, e aí, oi Marli. Marli deu um joia, falou que já foi, já perdeu a confiança em alguém, né? Então, eu sou estudante de psicologia, e esse Instagram que eu criei, o Pesquisas da Mai, ele foi feito para contribuir para que as pessoas consigam se relacionar melhor com as outras e com a gente mesmo. Por isso que eu convidei a Ana Laura para estar falando sobre esse tema, sobre confiança, que é uma assim das bases das relações, né? E aí, Ana Laura, falando sobre confiança, o que que é, sobre a visão da psicologia, né? O que que é confiança e como que é construída a confiança? Conta aí pra gente. Uhum. Joia. A gente precisa entender primeiro, né, qual que é o conceito. E confiança é um estado psicológico, né, que a gente se relaciona muito com a vulnerabilidade, que é a gente aceitar estar num lugar de vulnerabilidade, porque confiar em alguém é não ter o controle sobre o que a pessoa vai fazer conosco, né, no sentido do relacionamento, se ela vai frustrar as nossas expectativas ou não, né, nos decepcionar, e a gente entrega a essa pessoa essa oportunidade de nos fazer felizes, né? Vou usar esse termo. Sim. E é acreditando mesmo, trazendo crenças positivas de que essa relação vai ser benéfica pra gente, né? Eu acredito que ninguém decide confiar no outro esperando que a pessoa o machuque, né? Muito pelo Sim. contrário, a gente espera que seja um momento de crescimento. E a construção, né, da confiança. Assim Sim. como tudo na vida, né, que a gente começa a desenvolver desde a infância, o quanto é importante esses marcos mesmo que a gente passa, a confiança ela é estruturada desde assim, os primeiros momentos de vida, né? Assim que o bebê nasce Uhum. e já tem ali o contato com a mãe e também depois os contatos com os cuidadores, né? Eu falo cuidadores porque
essa criança pode ser cuidada por avós, por tios, por pessoas que ele desenvolvem um apego com ela, né? E promovem também suprir essas necessidades, né? De alimento e de amor também, para que essa criança sobreviva e se desenvolva. Então, a confiança, ela surge nessas primeiras relações, né? De apego mesmo, de estar vulnerável. Olha como um bebê recém-nascido é vulnerável, né? Uhum. E Sim. necessita totalmente de que adultos cuidem dele, não esqueçam, né? De, às vezes, colocar para dormir, trocar uma fralda, dar um alimento. Então, a confiança é construída a partir desse momento, né? E aí depois as experiências ao longo da vida, né? Experiências emocionais, relacionais, vão fazendo Uhum. com que essa confiança se desenvolva de uma forma funcional ou até disfuncional mesmo, né? Em que a gente Sim. vai falar mais sobre isso, mas não vou entrar muito aqui. Que a gente vai se adaptando conforme que nós vamos vivendo, né? E aí se constrói Uhum. a confiança. Sim. Você falou a questão do apego, né? Quando a gente estava conversando, eu achei muito interessante essa parte aí de como que é construída a confiança e dessa teoria, né, do apego. Você pode falar um Uhum. pouquinho mais como que funciona isso, assim, que foi construída na infância e aí, depois de adulto? Certo. Quando a gente fala do apego, né, tem a teoria do apego que Bowlby desenvolveu, que é um estudioso que usou muito mesmo, né, a observação de bebês, como as crianças se relacionavam com as mães e o quanto era importante também ter essa proximidade dos cuidadores, né, nesse momento de Uhum. vulnerabilidade. E aí, nesse apego de não entender de uma forma assim racional, né, mas a criança se sentir segura, né, assim, por uma pessoa que está cuidando dela, que é uma base segura de que essa pessoa não vai abandonar, vai prover aquilo que precisa para suprir as necessidades. E desse primeiro momento começa a surgir, né? A gente trouxe a confiança, o apego também, a forma que eu vejo como o outro se relaciona comigo, né? E nós temos Uhum. tipos de apego, né? Que é o apego seguro, quando eu entendo que às vezes o outro pode se afastar de mim, mas ele volta, né? Existe a Uhum. individualidade dele também. Também gosto de dar até o exemplo da criança que vai para a escola, a mãe deixa ele na escola, a criança sofre porque ela, né, ela protesta com a ausência da mãe, acha ruim a mãe ir embora, mas logo ela entende que passado um tempo a mãe dela vai voltar e tá tudo bem, né? Quando Uhum. a mãe dela volta, ela recebe com carinho, com um abraço. E nós temos também o apego, né, ansioso, que é aquele que fica mesmo, né, angustiado, tem até, assim, a gente até brinca, né, que às vezes é aquela pessoa, você manda uma mensagem, 2 minutos não respondeu, então já não gosta mais de mim, tá com raiva, né, existe, assim, um medo de perder a pessoa, né, se a pessoa Sim. se afasta é porque ela não quer estar comigo, quem está nesse apego mais ansioso, ele procura sempre se aproximar e sente que o outro quer distanciar. E fica sempre esse Uhum. ciclo, né? Uma pessoa que quer aproximar e sente que as pessoas estão se distanciando. E tem o apego também, que é o evitativo, assim, que procura um distanciamento maior, né? Da pessoa que, por alguma referência, né, dos modelos que teve, assim, ao longo do crescimento, entende que ficar muito próximo não é bom, assim, machuca, né? Às vezes uma Uhum. figura que estava presente fisicamente ali, mas não estava emocionalmente, ou por uma circunstância Sim. que aconteceu na vida que marcou essa pessoa. Então, a proximidade muito grande já é, assim, um sufocar, né? Essa pessoa está tirando o meu espaço. Então, a questão do apego também influencia muito a forma como a gente olha para o outro, né? Como eu Uhum. espero que o outro haja, assim, em direção a mim. Às vezes, por exemplo, eu vou citar esse ansioso. Eu quero muito que a pessoa seja recíproca, mas é uma reciprocidade que não tem fim, é como se fosse um saco sem fundo, né? E Uhum. aí, nesse sentido, eu vou perdendo a confiança porque a pessoa às vezes não consegue devolver tudo aquilo que eu espero, né? Sim. E eu só para finalizar,
a gente fica com medo, né, de ser um desses, às vezes, que é ser o Uhum, seguro, né, que é o apego mais sim. saudável. Mas existem Aham, momentos, né, gente, às vezes não dá para traçar um perfil, você é assim, você é assado. Mas às vezes, dependendo do momento que a gente está na vida, né, ou as vivências que a gente teve, alguma coisa muito traumática, faz, né, ele se nós algum tipo de apego, às vezes misturado com o outro. Isso vai depender muito também da dinâmica da relação, né? Não tem uma uhum, resposta pronta. Mas é isso. sim. É ótimo, porque a partir disso daí, a gente vê a questão de como que é estabelecida essa confiança e essa segurança que eu, Uhum, enquanto adulta e enquanto uma das partes da relação, vou ter, né? E aí, se eu tenho esse perfil mais ansiosa e fico sempre cobrando e querendo que o outro esteja perto e eu quero estar perto do outro e o outro não quer, porque às vezes eu sou ansiosa e o outro é o evitativo, né? E aí eu paro de se confiar nessa outra complementam, né? pessoa. Assim, nas dificuldades, Aham. aham, de se relacionar. E Uhum, aí, Ana Laura, outro ponto também sobre a questão da confiança, já que a gente viu o que que é essa confiança já, acontece muito hoje, tanto em amizades, quanto namoro, casamento, de ficar uma busca no celular da outra pessoa, na rede social, olhando as mensagens, às vezes até digita o nome, né? Pega o celular do amigo e digita lá no WhatsApp, Mailane, para ver o que que esse amigo está falando. E uhum, aí, essa busca, tanto na rede social, às vezes no extrato bancário da pessoa, ela é saudável para o relacionamento, de ficar sempre averiguando, né, para ver se realmente pode ou não confiar na pessoa. E para mim, também, enquanto parte dessa relação, tanto com um amigo ou com um familiar meu, é saudável para mim? Como que você vê isso? uhum. Certo. Bom, quando você traz, né, a questão de ser saudável ou não, eu gosto muito porque na psicologia a gente responde depende, né? Em quase Sim. todo momento. Depende porque, por exemplo, digamos que nós somos melhores amigas e tá tudo bem eu pegar o seu celular e ler suas conversas, né? E você faz Sim. a mesma coisa, olha tudo, quer saber o tanto que eu ganho e eu não me importo. Então, tá tudo bem, a gente tá funcionando Sim. assim e a gente tem, assim, um contrato, né? Um acordo para nós, tá tudo bem. Então, nesse sentido, não deixa de ser saudável, a gente funciona assim, né? Agora, quando você traz esses casos, provavelmente, na maioria das vezes, não é consentido, né? É escondido, eu vou Uhum, pegar seu celular escondido para descobrir alguma coisa que eu quero investigar. Então, tem uhum, alguns pontos aí, né, que a gente precisa perceber. Será que isso demonstra mais sobre você ou sobre mim, sabe? No sentido da minha insegurança, né? A gente vai até falar da autoconfiança mesmo, de olhar sim. para mim e como que eu lido com o outro, que é diferente de mim, né? E que eu não controlo, e que nesse momento eu quero Uhum, controlar, porque eu tô olhando sim. ali para controlar o que está acontecendo, né? E aí é isso, entender o motivo que está por trás. E se a pessoa deu Tem sinais? sinais, né? Isso, que a Uhum, gente, né, às vezes até, assim, pensa que possa existir. Se essa pessoa me dá sinais, como é que são esses sinais? Será que realmente uhum, existe uma traição ou eu estou interpretando esses sinais também? Então, nesse sim. contexto, talvez não seja saudável, porque toda vez que causa Uhum, sofrimento, eu olho hoje o seu celular e tá, não tem nada. Aí amanhã a gente se encontra de sim. novo, eu preciso olhar amanhã de novo, não resolveu. Uhum, E aí fica incontrolável, né? Vou até assim usar como se fosse uma obsessão. Eu preciso sempre estar te vigiando para saber se tá tudo conforme eu programei, assim, eu espero. Então, nesse sentido, não é saudável, né? Queria só interromper um pouquinho para mandar um beijo para minha mãe, mandou aqui uma carinha, tá assistindo. Acho que é a primeira ah, live que eu vejo que ela assiste, tô muito feliz. Mas pode que continuar. legal. Que legal. Sobre essa questão até da gente observar, né, os sinais e ver se realmente existe um sinal ou se a gente fica procurando sinais o tempo inteiro, Uhum, fica buscando motivos ali, é como se a confiança que eu construí, a confiança desse relacionamento
ela não tivesse realmente uma confiança. Porque eu fico buscando e a qualquer momento eu acredito que eu vou estar sendo enganada. Então eu estou ali naquela relação, mas eu não tenho confiança mesmo. Inclusive, sobre esse tema, teve uma seguidora que falou nos comentários, né, de um dos posts que eu fiz sobre confiança. Ela falou assim, olha, eu fui casada há 10 anos e depois de 10 anos eu descobri que eu fui traída. E quando eu descobri isso, eu não mexia no celular, eu confiava. E aí ela até falou, eu acredito que a gente tem que sim ficar olhando sempre para poder não ser enganada durante muito tempo. E então se eu escolhi, né, uma pessoa para me relacionar, eu decidi manter esse relacionamento com alguém. Será que é isso mesmo? Eu tenho que ficar olhando sempre? Eu tenho que olhar escondido? Ou como que é esse olhar, mesmo quando o outro está dando sinais? Conta aí pra gente um pouquinho qual que é a sua opinião. Olhar o celular como uma prevenção, né? Uma prevenção que eu não vou. Assim, não é que eu não vou ser traída, né? Eu vou descobrir, pelo menos. Vou descobrir e não vou ficar muito tempo, perder meu tempo, né? Nesse sentido, assim. São situações muito específicas, né? Assim, de uma pessoa que trouxe a história Sim. dela e se arrepende do tempo perdido, né? Não valeu a pena. E aí, quando você traz, não sei, né? Ela deve ter falado que via sinais e também na dinâmica da relação vai percebendo, assim, algumas coisas, né? Que deixam de serem deixa de ser colaborativo. Então, provavelmente, essa questão dela investigar foi só assim, para ter certeza, né? Assim, como se fosse a gota d'água, né? E aí ela traz isso de que é importante fazer isso para se prevenir, mesmo que não tenha os sinais, para você evitar que seja tão enganado. E aí entra de novo no que a gente falou, né? De que se eu pego, né, alguma coisa sua que é da sua privacidade, que nós não temos um acordo de abrir uma para outra, e invado, isso também, será que não é a traição da confiança? Né? Assim, Sim. ela trouxe a traição, né? Vamos falar da traição sexual. Mas, né, se eu sei lá, meu cônjuge não tá me traindo e eu preciso ter certeza, eu vou, de certa forma, trair a confiança dele, né? Porque eu preciso estar muito certa. Então, assim, eu entendo essa angústia, né, dela Sim. falar isso, mas acho que não dá para ser uma regra, né? Você cria, assim, relações que são muito fragilizadas, né? O tempo todo eu tenho que estar de olho. Então, assim, desenvolver de outra forma, ou uma forma da pessoa falar, ou de alguma forma descobrir, trazer isso à tona. Não da forma de invasora, né? A detetive. E achei interessante quando você comentou em outras conversas nossas sobre o porquê que tem que ser escondido, né? Isso. Se eu tenho uma relação de confiança na outra pessoa, é claro que eu respeito a individualidade dela, mas em algum momento, se eu quiser ver o celular, por que tem que ser escondido? Por que não existe, então, uma possibilidade, não sei, vamos mexer aqui brincando no celular, né? Por que realmente eu tenho que não mostrar que eu tô desconfiando, né? Assim, nesse sentido. E trabalhar mesmo essas desconfianças, porque às vezes, né, eu tô vendo sinais que é a minha projeção do outro em mim, né? Que até a gente falou sobre isso, assim. Quando a gente se relaciona com alguém, eu me relaciono comigo mesma, eu me relaciono com você, a sua pessoa, mas eu me relaciono com a Sim. ideia de quem você é. Então, às vezes eu tenho uma ideia de que você é meu marido, mas você é um marido assim que não é fiel. Não sei, tem um histórico de que não é fiel e que eu tenho que te vigiar para te ajudar a ter o controle, Sim. né? E aí já é a minha projeção também, né? Exatamente. Gente, olha, todos vocês que estão assistindo, vai apertando o coraçãozinho para chegar para mais pessoas. E se vocês tiverem alguma pergunta também, faz aí a pergunta que a gente no final vai estar lendo as perguntas de vocês também. Se tiver algum comentário, alguma contribuição a fazer. Sobre essa questão dos sinais, aconteceu já durante o namoro com o meu bem, com o meu esposo,
de ele estar preparando uma surpresa para mim. E nisso ele começou a a conversar no celular de uma forma muito estranha, porque a gente sempre com essa relação de celular, de confiança, a gente sempre foi assim, de respeitar a individualidade, a gente não fica lá olhando a mensagem um do outro, mas o celular tá aqui. Se você quiser ver, tá à sua disposição, tanto o meu quanto o dele. A gente não vê essa necessidade. E aí ele lá no celular e conversando, e aí eu olhava e ele puxava assim o celular mais pro lado, discretamente. Aí eu comentei com uma amiga, eu falei assim, olha, eu acho que o Alex tá me traindo, porque não foi só um dia, foi durante todo aquele processo de construção da surpresa, né? Até que eu descobri que era uma surpresa que ia ter, só descobri no dia da surpresa, mas antes eu tava muito chateada. E é bem interessante isso, porque o nosso pensamento não é de conversar com a pessoa, de falar assim, eu estou suspeitando, eu estou desconfiando, eu não estou segura por causa desses sinais que mostrou, então eu estou perdendo a confiança. E aí a gente não vai lá conversar, a gente quer descobrir, né? E na época eu não tinha essa comunicação bem estabelecida com ele, então eu queria descobrir. Então eu já comentei com a amiga, e aí ela que sabia da surpresa já amenizou, mas se ela não soubesse, às vezes ela já ia colocar mais lenha. Te ajudar, né? A desconfiar mais, né? Mais ainda. E foi um sinal, né? E assim, não esperei. E a confiança que a gente construiu durante o relacionamento? Porque a gente já tinha um tempo junto. Porque que nesse momento em que ele começou a conversar estranho, eu já achei que ele estava me traindo. Por que eu não pude pensar que talvez ele estava fazendo uma surpresa? Né? E aí, na época, eu via muito um outro ponto, que é o ponto da pergunta que eu vou te fazer agora, que existia em mim. Que é assim, a desconfiança ou a confiança, ela é estabelecida só a partir do comportamento do outro ou a partir daquilo que já existe em mim? Faz eu desconfiar da outra pessoa, talvez uma insegurança? Como que você percebe isso? Sim, na psicologia a gente nunca vê nada assim deslocado, né? Principalmente na sistêmica, que é a forma que a gente trabalha com o casal, que eu vejo tudo isso, né? A gente relaciona muito as coisas. Não existe, assim, causa e efeito, né? Eu até trouxe a questão do apego ser trabalhado na infância e desenvolvido. A gente não pode isolar. Essa criança teve, né, dificuldades na infância, foi abandonada, então ela vai ser assim. Né? Assim, como se fosse coisas deterministas. E até na questão, é o outro que me deixa assim? Ou sou eu mesmo? O problema tá em mim? Porque aí você realmente acha como se fosse um bode expiatório, né? É ele ou sou eu? E você nunca olha para a relação. E se, por exemplo, se o problema sou eu, e eu sou insegura mesmo, então eu aceito isso, explico dessa forma, e às vezes vai ser sempre assim. E quando a gente tenta ver que é a relação, né, que aquilo não está funcionando, a gente pode pensar nas possibilidades de ser mudado, né, dos dois entrarem numa perspectiva nova. Então, trazendo para a resposta, né, essa questão que você trouxe da desconfiança e confiança, eu acredito que é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que eu posso me sentir assim, eu posso ter vários históricos de coisas que aconteceram, você pode gerar em mim, né? Até o Alex, por exemplo, você, né, tranquila ali, bem resolvida, e num momento ele fez aquilo e você ficou mal. Então, assim, não foi só ele, não foi só você, né? É muita reciprocidade mesmo da vida em casal mesmo. Então, é isso. Sim. E também nesse ponto, na época, eu percebia que em mim tinha muita insegurança também. E essa insegurança contribuiu para que logo de cara eu já achasse que estava me traindo. Que é a questão até de eu me achar que eu não sou merecedora, né, da outra pessoa. E esse pensamento que eu tenho, ele é reforçado o tempo inteiro com aquilo que eu quero ver, né, com as ações que eu quero ver. Então como eu sou muito insegura, né, ou eu estou, no caso, muito insegura, numa situação de muita insegurança,
e acho que eu não sou merecedora do amor dessa outra pessoa, eu fico ali o tempo inteiro procurando. Então, às vezes, a outra pessoa é um cara legal, que mostra sempre ter valores que parecem com os meus, né? E que não trai, não tem histórico nem nada, mas mesmo assim, pela minha insegurança e achar que eu não sou merecedora desse amor, eu fico procurando e qualquer mexida no celular, mas assim, eu já acho que tá me traindo, Uhum. né? E falando E sobre... você, só para comentar o finalzinho, e às vezes você até Sim. gera, assim, no outro, uma evitação, né? Assim, você Uhum, afasta outra pessoa. Porque é como se você começasse a invadir tanto espaço para tentar achar alguma coisa que você tira, né, esse espaço do outro. uhum. Pode continuar E aí. assim, ó, falando sobre traição, é possível voltar a existir confiança após uma traição. Eu fui traída, decidi continuar o relacionamento, mas Uhum, agora eu não consigo voltar a confiar. É possível uhum. voltar a ter essa confiança novamente ou não? Como que você percebe isso? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu quero destacar a palavra voltar, né? Como eu Uhum, posso voltar naquele lugar onde eu confiava? Como eu posso voltar a ter um relacionamento harmônico, que, né, que a pessoa não me traía, né? Um relacionamento leal. E a gente, na psicologia, tenta sempre olhar para isso, né, para o desenvolvimento da vida como um processo, né? E que a gente tem etapas que não voltam, né? Depois que uhum, você é criança e adolescente, você nunca mais consegue voltar a ser criança, né? Nesse sim. sentido, assim, de você pode resgatar algumas coisas, experiências, a gente tem, né, memórias afetivas, às vezes de escutar uma música e, nossa, sentir aquela coisa de novo, né? E vem aquela Uhum, lembrança e você parece que tá naquele lugar vivendo aquilo, né? Que a gente tem sim. esses registros mesmo neurológicos. Mas em relação a voltar, né? E aí a pessoa quer de novo restabelecer a mesma confiança. Quando existe essa decisão, é importante que seja uma decisão dos dois, né? Uhum, Porque quando a pessoa às vezes ela decide confiar novamente, às vezes é para não abrir mão do relacionamento, não sair do sim. relacionamento, né? Porque a separação às Uhum, vezes está causando um sofrimento tão grande que a pessoa não quer enfrentar. Então, essa falta de confiança, né, que ela não sente, assim, não é voluntária, ela precisa ser trabalhada, né, pelo casal e o outro estar disposto a realmente não agir daquela forma de novo, né, que a gente até falou aqui sim. de novo, o que é a confiança, que é eu me entregar à vulnerabilidade tendo crenças positivas. E agora eu não consigo ter a Sim. crença positiva mais, né? Aham. E aí trabalhar, e agora que eu vou até colocar, né, o nosso serviço como muito importante que é a terapia de casal, que é olhar para Sim. isso e tentar trabalhar os recursos que o casal pode desenvolver, né? E até Uhum, entender o significado que foi essa traição, né? E a gente até uhum, destacou quando a gente conversou que a traição não é só sexual, né? Ela pode acontecer uhum. mini traições ao longo dos anos e aí a pessoa vai ao longo do processo perdendo a confiança, né? Às vezes é um combinado que Sim, eu fiz e você não deu a mínima, né? E aí ao longo do tempo vai desgastando mesmo a confiança e a relação, né? Então, só para sim, fechar, como voltar, talvez nunca volte daquela maneira, volte de uma forma ressignificada. Vai ser uma sim. confiança reconstruída mesmo, Vai né? construir, né? Por Uhum, essa decisão. exatamente. E levar tempo também, Isso. né? Porque primeiro que é uma decisão e depois que a gente não esquece, né? Não Sim. é que eu perdoei, que eu esqueci que eu fui traída, para Uhum. poder eu confiar logo de cara. É uma construção. Assim como é construída, né, essa confiança lá na infância, a partir das relações que eu tenho com os meus pais, eu também vou construir essa confiança na relação que eu tenho com essa outra pessoa, seja um amigo, seja um namorado ou um familiar meu. E aí foi traída, foi quebrada essa confiança, eu escolhi confiar
E essa ideia realmente de voltar a confiar como era antes, às vezes é o que atrapalha muito esse relacionamento se desenvolver de uma forma mais tranquila e entender que vai levar um tempo, né, para poder conseguir realmente construir, ressignificar esse processo. E outro ponto também, se eu fui a pessoa que traí a outra, como que eu faço para conquistar essa confiança? O outro lado, né? Como a gente está Sim. falando da pessoa que perdeu a confiança. Ótimo. Uhum, Você falou até da construção, também usei esse termo, e eu gosto muito do termo co-construção, que é quando a gente uhum, faz esse co, que é de colaboração, né? Conjunto. sim, Que é agora essa pessoa que, não sei, por algum motivo aconteceu isso, né? E aí traiu das mais diversas formas. E aí a pessoa quer reconquistar a confiança da outra, se arrepende, né? Realmente toma a responsabilidade do que aconteceu e não quer desistir da relação. E aí a outra, vamos pegar essa outra pessoa que fez a pergunta, as duas, né? Se encontram novamente e querem fazer esse acordo. Então agora é preciso uma co-construção, que essa pessoa que quer voltar a confiar, né, ressignificar, precisa também entender essa reciprocidade do lado de cá. Então precisa uhum, também haver um esforço, né, um investimento na dinâmica. E aqui eu não quero que fique, que soe assim, eu, por exemplo, eu traí, agora eu tenho uma dívida. Por mais que isso às sim, vezes fique assim, né, na cabeça, para que isso não se uhum, torne a competição, onde eu uhum, preciso ser muito melhor, muito boa para merecer estar nesse espaço. Claro, eu tenho que melhorar naquilo que eu falhei, mas não no sentido de às vezes até me anular, né? Mas realmente dos dois se encontrarem aí, né? E tirar esse espaço de competição para colaboração. sim. E até você falou sobre eu mantenho aquele relacionamento, às vezes por outros motivos, que não é o motivo de querer realmente co-construir, né, com o termo aí que você usou, e sim, talvez para me vingar, talvez para por N motivos. E aí é um Uhum. ponto que às vezes a gente acha assim, não pode separar, ou então não vou buscar ajuda, não vou buscar terapia. E eu queria que você falasse até um pouquinho como que é essa dinâmica da terapia de casal para contribuir para a construção, né, dessa confiança no relacionamento. E não só quando tem uma traição, porque não precisa Aham. ir para terapia de casal, na realidade o essencial é ir antes, né? É Antes prevenção, que, né? Para melhorar, né? sim, Uhum. Ok, então. Isso que você trouxe muitos casais vivem, né? Às vezes por um motivo ou outro. Por exemplo, eu tenho princípios, né, particulares e morais de que eu não deveria me separar, ou é uma dificuldade financeira que eu ia passar, né? Tudo isso. Tem vários contextos aí, filhos, né? Às vezes acontece muito e o casal permanece junto, né? Não se separa. E aí o que pode acontecer é um conflito crônico, né? Que você trouxe uhum, também de que eu tô nessa relação porque eu não tenho uma escolha melhor do que essa, assim, ou eu tenho medo de enfrentar, né, o novo. E sim, também não me faz feliz, você me fez sofrer, né? E mesmo que não seja por traição mesmo, pelas coisas mesmo que a gente foi vivendo ao longo da vida e eu me sinto infeliz. Então se torna mesmo, igual a gente trouxe a disputa, né? Uma disputa em que não há colaboração. E fica sempre, ao mesmo tempo que eu não quero perder, eu não tô ganhando com essa relação, né? Mas pelo menos eu não quero aham, perder. E aí, se você sim, também, às vezes, não estiver muito feliz, né? Às vezes não casar com outra pessoa e tudo, já é uma forma de eu perder menos, né? E aí uhum, isso vai, igual você disse, assim, vai se tornando é, um ciclo mesmo, né? E aí a questão da terapia. Porque às vezes as pessoas realmente pensam, não, terapia é só se eu quiser divorciar, quiser separar. Ou a terapia é só para quem tá. Não é pro meu problema, né? A gente às vezes sim, sempre coloca assim, não, psicologia
não é pra mim, assim, eu não preciso, eu consigo resolver. E a gente não tá conseguindo olhar de outra forma, né? Imagina Uhum, ali, eu sempre tô no meu lugar, né, de uma pessoa que se defende e acusa o outro, e o outro sempre também se defende e me acusa. E nós não estamos nos ouvindo, eu não quero ouvir o que ele tá falando, eu só quero ganhar a discussão. E a sim. terapia é muito importante porque é um terceiro, né? Tem ali um profissional que não está dentro da relação, que está ouvindo os dois lados, não está escolhendo o lado, isso é muito importante dizer, porque às vezes tem Uhum, uma ilusão, uma fantasia de que, por exemplo, eu sou uma psicóloga mulher, né? E aí vamos dizer que é um casal hétero, né? A esposa e o esposo. E eu tô tentando colocar ali um ponto e o homem pode entender que eu tô defendendo o lado da mulher. Não, não é assim, sim. né? O terceiro tá ali, o terapeuta, como uma pessoa para abrir uma portinha que eles ainda não estão vendo, né? É como se a gente Uhum, iluminasse o caminho com a lanterna mesmo. Porque nessa que fica nesse movimento o tempo inteiro, vai gerando só uma confusão mesmo, um desgaste, né? Como se você estivesse andando o dia inteiro e precisando de trocar de sapato. Então, o terapeuta é essa pessoa uhum, que troca os sapatos, né? Para você caminhar de uma forma mais confortável, né? sim. Assim. E, e assim, um último ponto para a gente finalizar, que eu esqueci de comentar antes, mas que eu acredito que é muito Já importante, passou, foi é, rápido. Ah. sim, é que assim, tem muitas mulheres, mais mulheres, porque pela minha convivência, né? Mas eu acredito que Uhum, aconteça com homens também, de que teve um relacionamento que não foi tão bom no passado, e aí terminou esse relacionamento e agora não consegue confiar em outra pessoa, acredita que vai ser traída de novo, ou às vezes nem foi traição, mas acredita que a pessoa não vai ser um bom parceiro, e aí não uhum, consegue desenvolver essa confiança para começar um relacionamento novo. E algumas até começam esse relacionamento novo, mas ainda está presa ali naquele relacionamento antigo, naquilo que aconteceu. uhum, Como a terapia também ajudaria nisso, nesse processo, porque às vezes conhece um cara legal, um cara gente boa, e não consegue confiar, porque ainda está com aquela vivência do relacionamento anterior. A terapia ajudaria nisso? O que essa pessoa pode fazer para estar construindo essa confiança também? uhum. Excelente, muito importante, né, a gente falar sobre isso. Porque né, a nossa vida não é simplesmente um capítulo que a gente vira a página, né? Aquilo ali Uhum, fica, é igual a gente falou, não vai esquecer, né? Só que a gente sim, precisa aprender a lidar e aprender a crescer com as experiências que não são tão boas. E aí você trouxe a questão, parecia uma pessoa boa, né, diferente daquela. E aí, como é que é? Eu não consigo confiar porque eu fui muito machucada. Até que ponto eu estou projetando, né, a minha experiência passada e não estou conseguindo olhar para esse novo? E uhum, entender também, assim, respeitar meu tempo no sentido de que será que eu estou pronta então para iniciar uma nova relação? Né? Porque a gente gosta muito de bater no ponto de que a pessoa, às vezes a gente quer achar o outro assim para suprir uma falta. Mas sim, se a gente não consegue, né, no sentido assim de se suprir, estar bem antes de que, né, assim, querer oferecer ao invés que o outro preencha a gente, de certa forma uhum, fica complicado mesmo, né, de iniciar um novo relacionamento. E aí você perguntou sobre a terapia, né? A terapia é muito importante porque ela vai ampliar a consciência, né, da pessoa. Agora eu vou falar daqui como individual mesmo. A gente falou de uhum, casal, mas a individual também é muito essencial, assim. Vamos falar que eu tô na dúvida se eu vou namorar alguém ou não. E eu preciso lidar com isso. Vai ser bom eu ampliar essa consciência, entender até que ponto essa outra pessoa me marcou e o que que eu preciso fazer, né, para crescer e não passar para frente como se fosse assim, eu não carregar minha ferida e machucar mais alguém, me sentir machucada de uhum, volta, né, e se desenvolver mesmo. Então a terapia é muito importante para ampliar a consciência e para eu saber olhar sim, para isso de uma forma mais madura, né? Ver que existe uma ferida, mas que as cicatrizes fazem parte da nossa história, né? Que a gente não vai apagar,
mas também eu posso viver com isso, né? E experimentar o novo. Sim. Gente, eu falei para vocês que eu ia falar como que eu conheci a Ana Laura. A Ana Laura, Esse ela foi momento é uma. surpresa para mim, eu não É, sabia. não estava combinado, né? Não. Mas assim, eu quero deixar para as pessoas que eu fiz terapia, eu e o Alex, nós fizemos terapia de casal com a Ana Laura, e é por isso que eu falei que por experiência eu poderia dizer que sim, é um excelente profissional, porque inclusive eu e o meu bem, a gente achava assim que a gente não precisava fazer terapia, porque o nosso relacionamento sempre foi bem tranquilo, a gente não tinha grandes brigas, grandes gritarias, só no início do casamento que eu fiz umas coisas, mas quando a gente veio buscar terapia já no ano passado, já era diferente. Já tinha 3 anos de casa, já tinha 3 anos que a gente estava casado. E aí a gente falou assim, vamos tentar, porque convidaram a gente, né, para fazer de casal. E a gente falou, vamos tentar, mas a gente, assim, acho que não vai mudar muita coisa na nossa vida. Porque a gente não precisa, porque a gente tem a ideia de que só precisa ir para terapia quando a gente está tocando fogo Problema. na casa. Uhum. Quando está com um problema muito grande, está brigando demais, está falando assim, ó, nós vamos separar. Aí, para não separar, tenta a terapia como se fosse a última opção, né? Como se fosse a Então, mesmo eu sendo solução, né? Uhum. isso, e mesmo eu sendo estudante de psicologia, olha a visão que eu também tinha. Então, assim, não tem um julgamento aqui dessa visão. E sim a gente construir novas crenças, novos olhares, uma nova forma de ver, né? Uhum. E a gente foi para terapia. E foi, assim, excelente. Como a gente cresceu nesse 1 ano, como a gente melhorou a comunicação, como a gente melhorou até a questão da relação sexual nossa também, que foi trabalhada na terapia. Então, por isso que eu falo que é importante buscar terapia, mesmo sem estar com esses grandes problemas, porque lá a gente foi descobrindo o quanto o nosso relacionamento poderia ser muito melhor do que a gente já tinha. E como melhorou nesse 1 ano. Nossa, eu sou muito grata, tanto a ela, era ela e tinha a Virgínia e mais algumas pessoas. Uhum. E fala pra gente aí, Ana Laura, onde que você atende? Deixa aí para finalizar, para as pessoas conseguirem entrar em contato com você. Ótimo. Eu agradeço, né? Esse feedback é muito bom de ouvir. Acho que você também, que é da área, daqui um pouco vai ser colega aí, entende que a nossa satisfação é isso, né? Ver o quanto a gente transformou a vida de alguém a partir da psicologia mesmo. E também foi muito rico pra gente, vou contextualizar, que ela disse, né? A gente fez com várias outras pessoas. A terapia de casal que a Mailane fez foi uma terapia de coterapia, né? Que tem mais de um terapeuta, era algumas psicólogas, e aí a gente participava dessa, era como se fosse uma roda de conversa, né? E era muito Sim. importante pontuar. E um dia que eu nunca me esqueço foi uma sessão que a gente trouxe um relato dela sobre uma situação e um relato do Alex sobre outra situação. E os dois contaram de formas diferentes, e os dois se olharam assim, mas não foi assim, tentando se convencer. E aí foi muito Aham. bonito depois, né, fechar que tava tudo certo, porque um percebeu uma coisa Sim, daquele dia e o outro percebeu outra, né? E é isso, eu sim, tô feliz por esse momento, te agradeço, foi, né, muito importante a nossa conversa. Espero que sim. mais pessoas. Quer até falar da Thaís aqui, mandou palminha mesmo, amiga. Não posso esquecer de você. A Thaís estava junto com a gente, Thaís também já atende aí, tem o consultório dela, acho que ela atende no centro. Eu estou atendendo na Ricardo Paranhos, no Edifício Prospere, Espaço Recriar, também com a Virgínia, né? Para Uhum, quem tem dúvida, pode me procurar pelo meu Instagram, tem tudo lá, o endereço também, e eu sim. respondo as mensagens sempre que elas chegam. É Dá isso, dicas gente. também, gente. Segue ela no Instagram. Dá Eu tô dicas. tentando. Eu tô tentando voltar aqui para ver, ó, a Paty fez Deus palminhas. Tô tentando ver os comentários de vocês. Muito obrigada pelo retorno de vocês comentando. É muito satisfatório pra gente fazer na live vendo que não tá sozinha, né? É Uhum. muito Não, bom. mesmo se a gente estivesse sozinho aqui, já era bom a gente conversar sobre isso, né? Sim, é Mas, excelente. excelente. Ter as pessoas juntos é melhor ainda. É, eu já ia me esquecendo, até a Thaís fez um comentário aqui.
Quero agradecer todo mundo que veio, né? Que a gente às vezes fica assim, nossa, vamos chamar e tal, e vem assim a quantidade de pessoas igual. Em que momento nessa pandemia a gente poderia estar reunido com 12, 13 pessoas ao mesmo tempo? Olha Sim. quanto isso é maravilhoso, né? E Uhum. também uma pergunta que eu recebi lá, eu estava até esquecendo, né? Como a gente lida. Dá tempo ainda? Não sei. Quantos minutos faltam? Você Acho que consegue ver? dá. Acho que Tá, uns 4. tá, vou resumir. Sim. Como a gente se tornar mais confiante na pandemia, né? Porque mexe com a nossa Uhum. segurança, na falta de controle, e Sim. aí entra a questão da vulnerabilidade que a gente falou. Uhum. Nesse momento é complicado, né? Porque aí eu vou falar dessa confiança não em relação ao outro, em relação ao contexto que foge do nosso controle. Então, seria uma Sim. autoconfiança, né? Nesse sentido de trabalhar em mim, meus enfrentamentos, né? Dessas dificuldades, como é que eu vou fazer, frustrada, às vezes passando por alguma dificuldade financeira, ou no relacionamento dentro de casa, como fazer, como trabalhar essa confiança. Não existe, né, gente, assim, uma receita pronta para falar, né, vai fazer isso e Sim. vai ficar tudo resolvido, mas tentar fazer esse movimento de olhar para dentro de si. O que que nesse Uhum. momento me causa tanta angústia? O que está acontecendo comigo? Uhum. Escutar mesmo esse, a gente gosta de falar, o sintoma, né? O que está apresentando para mim que está me causando Sim. tanto desconforto? E, se possível, procure sim um psicólogo, né? Hoje a gente tem atendimento online, é muito possível, muito importante. Eu tenho certeza que não vai te prejudicar né, de nenhuma forma, vai mesmo Sim. te apoiar e tentar se acolher nesse momento, né? Entender que realmente é complicado mesmo. Tudo isso, a questão da Uhum. insegurança. É isso, deixar você Sim. falar, né? Dar uma disparada assim. Mas tá ótimo, é isso. A minha prima tá aqui também, a Stephanie, falou parabéns, meninas, foi incrível, obrigada a todos vocês que Tem participaram. professora aqui, professora Juliana Hanum, maravilhosa também. Ó, Aprendi muito que com top. ela. Muitas pessoas aqui, ó. É isso. Então tá, muito obrigada, Ana. E até uma próxima aí, quem sabe a gente abordando aí outros temas. Uhum. Muito obrigada pelo Então, convite, obrigada pelo seu tempo, né? E um abraço para vocês, para o Alex. E vamos tentar desenvolver mais, né? Essa confiança, olhar para isso, olhar para o que incomoda e ir atrás, né? De trabalhar os recursos. sim, exatamente. Tchau, tchau, gente. Até aí a próxima live que a gente fizer. Tchau! Tchau.